Salmo 19, abra sua Bíblia. Eu vou ler na revista atualizada. Talvez vai ser um pouquinho diferente da Bíblia que você está em mãos. Mas diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Aleluia. Marca sua Bíblia, curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este culto, Senhor, onde o Senhor já renovou as forças do teu povo, Senhor, como o Senhor fez comigo aqui, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, porque a tua presença, Senhor, faz toda a diferença em nossa vida. Meu Deus, aqui está, Senhor, a tua noiva de pé, Senhor, lendo a tua palavra, Pai, aqui no Salmo 19, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala com a tua noiva, ensina-nos, Senhor, a tua palavra, e que o teu Espírito lance luz, Pai, sobre esta palavra, e que o Senhor me use, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Fala com o teu povo e fortalece a tua igreja para a honra e glória do teu próprio nome. E a igreja diz? Amém. Amém. Pode se assentar, marcando a sua Bíblia. Eu sempre gosto de falar que todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus, seja um culto de ensino, seja uma pregação, quando você termina de ler, você deixa a sua Bíblia marcada. Para quê? Porque tem coisas que pode ser que, dependendo do que a pessoa está falando, não é mais palavra de Deus, mas sim palavra do homem. Então a palavra de Deus, ela tem que ser analisada, ela tem que ser olhada, ela tem que ser investigada, e nós precisamos comparar aquilo que o pregador está falando, aquilo que está sendo ensinado, se está aqui dentro mesmo, se está dentro do texto. É isso que Deus está falando? Ou eu estou falando do meu próprio coração? Então nós precisamos ser crente bereia, que pega essa palavra e vai examinando à medida que as pessoas vão expondo e vai nos ensinando, porque senão nós somos presas fáceis para qualquer manipulação que quiser nos falar, e qualquer tese herética que não está na palavra de Deus, está em conflito com a palavra de Deus. Então por isso que sempre eu falo, marca a sua Bíblia, e eu quero voltar com você no texto bíblico. Mas amém. Você sabe o que é uma testemunha? O que é uma testemunha? Se eu te perguntasse, para você raciocinar, não precisa responder, mas pensa, você teria uma resposta? Se eu te falar, olha, fulana vai ser testemunha desse caso. Por quê? Porque ela fala do que ela viu, fala do que ela sabe. O que o salmista Davi está fazendo aqui é justamente mostrando para mim e para você o que são as testemunhas de Deus. E ele vai trabalhar aqui uma revelação progressiva. Algo que ele traz primeiro, que seria a testemunha de Deus, aí do versículo 1 ao 6, seria a natureza, seria a criação. Por isso que ele inicia aqui, dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele inicia falando da primeira testemunha de Deus, que nós podemos perceber. E ele vai dizer que essa primeira testemunha, ela nem tem voz, ela é calada, é uma testemunha que não fala,
mas que por si ela revela a grandeza de Deus. A partir do verso 7, ele passa a dizer, não começa, mas passa a falar de uma segunda testemunha, que vai testemunhar a respeito de Deus, que é a sua própria palavra. E ele vai trabalhar esse tema com a palavra de Deus até o versículo 11. A partir do versículo 11, aí ele já fala o que acontece, qual que é a transformação que acontece, é o resultado, quando eu olho para as testemunhas de Deus, quais sejam. Eu olho para a testemunha da criação de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, mas eu também olho para essa palavra e deixo essa palavra testemunhar ao meu coração o que Deus é, quem Ele é, o que Ele fez, as suas obras, a sua grandeza e o que Ele deu para mim e para você, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí existe um resultado. Então o salmista ele constrói esse salmo dividido em 3 partes. Primeiro, testemunho da natureza. Segundo, a testemunho da palavra e o que ela faz. E terceiro, o resultado prático na nossa vida e o que isso tem que desembocar. E é isso que eu queria falar hoje para nós estudarmos. Segunda-feira, no ciclo de oração, rapidamente, né, irmã Rosa? Eu falei aqui, acho que em 1 minuto a respeito desse salmo, porque a irmã Rosa disse algo aqui na oração, e eu falei, eu lembrei do Salmo 19, quando Davi pede para Deus absolver das falhas, dos pecados que lhe eram ocultos. Ele não sabia que ele estava pecando. É o pecado por ignorância, porque lá na lei de Deus, em Levítico, em Êxodo, em Números, nós vamos ter exatamente isso. Os pecados que eram cometidos e como que teriam que ser tratados, o pecado intencional e também os pecados ocultos, os pecados que eu não sabia que estava pecando, mas estava transgredindo a lei de Deus. E lá Deus não deixou desculpa. Tinha a maneira de ser tratado também esse pecado, mas não é o caso. Aqui nós vamos entrar no Salmo. E a primeira coisa que eu quero que você olhe aí no seu texto, olha no versículo 1, quando o salmista fala, os céus proclamam a glória de Deus, esse Deus aí lá no original, ele tem a palavra Elohim. Nós já falamos aqui um dia desses, estudando o Salmo 16, no domingo, pregando sobre o Salmo 16, que essa palavra Elohim, ele significa o Deus Criador, é o Deus de poder, o Deus dos atributos, da onisciência, da onipotência, da onipresença, e que ele usa esse poder para criar e cria todas as coisas. Mas a única vez que aparece a palavra Elohim é justamente no versículo 1, porque ele está falando que o Elohim, ele cria todas as coisas, porque ele é poderoso, e ele vai falar do testemunho da natureza. A partir do versículo 7, irmão Dé, aparece 7 vezes a palavra Senhor, 7 vezes, e todas as 7 vezes que vai aparecer a partir da palavra do Senhor, a partir do relacionamento, não é mais a palavra Elohim, agora é a palavra Jeová. A partir aí do verso 7, quando ele fala a lei do Senhor é perfeita, já não é o Elohim que aparece no original, no hebraico, está aparecendo agora Jeová. Por que disso? Porque ele está querendo remeter agora que esse Deus que é Elohim, cria todas as coisas, ele mesmo chamou um povo, separou um povo e trouxe esse povo com aliança, que ele seria o seu Deus e esse povo seria o seu povo. Ele, quando ele vai aparecer e fazer essa aliança, ele fala, eu serei o seu Jeová, eu serei o seu companheiro, eu serei o seu protetor, eu serei aquele que vai ter um relacionamento com vocês e que eu vou proteger, vou guiar, vou direcionar vocês. Eu sou Criador, sou Elohim, mas eu serei o Jeová na vida de vocês. Então o salmista constrói, sabendo disso, ele vai construir exatamente, olha, ele é Elohim porque ele é Criador, e quando o homem olha para essa natureza criada, esse homem, ele precisa entender que tem alguém que criou todas essas coisas, e que a ciência, que já fez várias pesquisas, irmã Suzimar, e ela viu que o Sol não poderia estar a 1000 metros para trás, porque senão congelaria a Terra inteira, mas se ele tivesse também 1000 metros para frente, poderia queimar tudo, nós não poderíamos ter vida aqui na Terra. A ciência já viu que tem um planeta que foi colocado no lugar para poder proteger a Terra dos asteroides, daqueles corpos celestiais que poderiam chocar com a Terra e pôr a nossa existência aqui em xeque. A ciência já viu, olha, tem um planeta que foi colocado como filtro desse mundo. Eles já olharam e já desintegraram uma semente e viram lá a composição exata dela, Zé Márcio. Olha, é tanto de cálcio, é tanto de ferro, é tanto de fosfato.
Só que eles constroem uma semente idêntica, e a idêntica, com a mesma composição química, e eles vão lançar ela na terra, e eles não sabem por que aquela semente que eles construíram com a mesma composição que a outra semente que Deus criou, aquela que o homem cria, ela não germina, falta algo, eles não conseguem criar a partir do nada. É claro que nós temos os melhoramentos genéticos, que a inteligência do homem vai melhorando até a semente para pragas, etc e tal, mas eles pegarem do nada, eles não conseguem criar, eles têm que pegar uma semente que Deus criou e daí fazer outra, mas eles pegarem, André, ex nihilo, que é o termo lá que Deus criou do nada, eles não conseguem, o homem não consegue criar. Então eles falam, olha, tem algo aqui dentro, tem alguém que criou, e eles vão chamar de designer inteligente. O designer inteligente, a ciência que já comprovou a existência de alguém que é muito superior e que colocou tudo em ordem, e eles falam, olha, é um design inteligente. O que eles falam que é design inteligente, nós sabemos quem foi, porque nós cremos no Deus Elohim, o Deus criador de todas as coisas, e aleluia. E o salmista então, ele começa a construir dizendo o seguinte, olha, aqueles que olham e estão vendo que todas essas coisas estão funcionando em perfeita condição, eles são indesculpáveis por não reconhecer a existência de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, vamos ler do capítulo 1, verso 18 ao 20. Romanos, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Olha aqui que Paulo, percebendo exatamente essa questão dessa revelação que nós chamamos de revelação geral de Deus, ou seja, Deus se revela, que Deus existe através das coisas que foram criadas. E olha o que Paulo vai dizer para nós. Todos encontraram? Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 20, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E diante disso, olha o que ele conclui: tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está falando aqui? E que a Escritura vai falar, olha, existe uma revelação que é geral, que todos ao olharem, pararem e observarem, vão ver a existência de Deus. Deus existe, Deus é criador, Deus é poderoso, está tudo aí revelando, tudo que foi criado, a natureza, os seres vivos, os passarinhos, tudo, seja formiga, seja o que for, está tudo cumprindo uma função de alguém que criou, e esse alguém que criou é Deus. E aquele que fala não existe Deus, aquele que troca a verdade pela injustiça, ele está violando uma revelação geral, que todos podem perceber. A partir do momento que o salmista Davi, ele exalta esse Deus Elohim, esse Deus Criador, ele começa agora, passa a fazer uma observação sobre a revelação especial. E essa revelação especial só tem quem vem e entrega a sua vida para Jesus e começa uma caminhada com o Senhor Jesus, e essa própria palavra vai sendo implantada no seu coração. O salmista construiu aqui essa testemunha da criação e diz o seguinte: olha, até o simples fato do sol levantar de um lado e ele percorrer a terra e descer do outro e depois levantar de novo, e isso não falhar, já é uma testemunha do Deus que existe, que continua cuidando da criação que ele fez, de todas as coisas que foram criadas. Ele nem está trabalhando aqui, irmã Rose, o cuidado especial que Deus tem com seus filhos. Ele trabalhou essa primeira parte aqui, até o verso 6, apenas da criação do cosmos, de tudo que funciona, de todas as coisas que você olha e você consegue ver, e inclusive aquilo que está no céu, aquilo que está no espaço, e que nós podemos levantar os nossos olhos e ver as estrelas, os céus, e todas essas coisas que proclamam a glória de Deus, que é um Deus criador. Mas a partir do verso 7, ele vai dizer que agora tem uma revelação que não é geral, que não é para todos, mas é uma revelação que Deus dá para aqueles que se chegam a Ele.
aquelas pessoas que buscam a Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. E ele começa então a trabalhar com a questão da lei. É essa lei do Senhor, é a palavra do Senhor. E olha o que ele vai fazer agora. A partir de agora, ele já não chama mais Deus, o Senhor, de Elohim. Agora é Jeová. Agora é Adonai, o Deus de relacionamento, o Deus que criou um pacto, tem uma aliança com o seu povo, e ele vai cuidar desse povo. Como? Ele criou todas as coisas, mas agora ele tem um relacionamento. Como que ele se relaciona? Através da sua palavra. E aí ele começa então a dizer, olha o versículo 7, a lei do Senhor é perfeita. Ele vai ter aqui pelo menos 6 substantivos, ele vai usar. 4 substantivos. Primeiro ele fala de autoridade, e os 2 últimos ele vai falar da resposta a essa autoridade que a palavra de Deus tem. Ele vai usar o primeiro substantivo, ele usa a lei. O segundo, o testemunho. No versículo 8, os preceitos. No versículo 8 ainda, o mandamento. E depois o que isso gera? Versículo 9, o temor. E ele vai versar ainda no versículo 9 o juízo. Ele trabalha com substantivos, adjetivos e qualidades aqui, dessa palavra de Deus, da lei que ele deixou para nós, da revelação especial para o seu povo, para justamente mostrar quando isso é aplicado e aplicado da forma que ele quer, o que gera no meu e no seu coração. Vai desembocar nisso lá, Paulinho. Então ele vem trabalhando. Primeira coisa que ele fala, a lei do Senhor é perfeita. Ele está dizendo o que essa palavra é. Não existe erro, não existe imperfeição. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita. E por ela ser perfeita, o que ela faz? Ela restaura a alma. Em que sentido que está isso aqui? Isso aqui, lá no original, está no sentido de renovar, reanimar, dar nova vida. Alguém que era de uma forma, contemplou o que seja a natureza, viu a criação de Deus, se interessou, quis uma revelação especial, Deus se revela a ela através do seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a agir, e essa pessoa agora, ela é reanimada, ela tem uma nova vida através da palavra de Deus. É isso que acontece, para quem vem com Jesus. Vamos olhar com relação a ter essa nova vida. Vamos lá em Atos capítulo 7, versículo 3. Atos dos Apóstolos, olha comigo, capítulo 7, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha lá, vamos ler do 1 ao 3. Diz assim, ó. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu lhe mostrarei. Olha o que ele está falando. Você lembra de onde que ele tirou Abraão? Sabe onde que Abraão estava? Abraão estava no meio da idolatria, estava preso ali. E quando Deus aparece a ele, chama o seu filho Abraão, Abraão sai da sua terra e ele vai ser novamente, ter uma nova história escrita, porque Deus que vai falar para ele, olha, eu vou fazer de você uma nova nação, uma grande nação, e você vai esquecer as coisas que você tinha para trás na sua terra, você vai sair daí, e você vai ser uma nova vida, uma nova criatura. Então quando essa lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, está falando que ela vai gerar em nós uma nova vida. Quantos aqui? Esses dias nós tivemos um testemunho lindo, tremendo aqui da nossa irmã Rose. Eu tenho certeza que se eu franqueasse aqui, eu até falei isso para a nossa esposa, nós queremos ter uma noite de testemunho, para nós conhecermos o como que Deus transformou a sua vida, porque eu sei da minha, sei um pouco de alguns aqui, já conversei um pouco com meus copastores, alguns irmãos, né, principalmente do discipulado, nós temos um momento aqui de contar a vida, contar a história, como que Jesus alcançou, mas todos nós temos uma experiência, Rose, e quando você se lembra da velha Rose, ou quando eu me lembro da velha Mísia, quando eu me lembro do velho Romo, eu falo como o Senhor transformou
a minha vida. E como que Ele transformou? Ele transformou através da sua lei. Por quê? Porque ela é perfeita, porque a palavra do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma, ela dá uma nova vida para andar, um novo caminho para trilhar, porque fizeram novas todas as coisas, tudo se fez novo, irmã Maria. Louvado seja Deus. Então o Davi está trabalhando justamente dessas revelações geral e revelação especial de Deus, e o que tem que ter uma ação prática da nossa vida. E ele continua, ainda no versículo 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que testemunho? O testemunho que ele deixou na sua palavra, e ele dá sabedoria aos simples. E quem que são esses simples? Será que as pessoas que são humildes? Será que são as pessoas que não têm entendimento? Qual que é a palavrinha que ele está usando aqui? Ele está usando aqui, irmão André, são aqueles que recebem essa palavra com humildade. Aqui o que ele está usando aqui é a imagem que Jesus falou, que quem não receber como uma criança, com humildade, para não achar que ele é melhor que os outros, mas achar que essa palavra é um espelho que aponta as falhas, aponta aquilo que tem que ser consertado. Então, quando nós olhamos para esse testemunho do Senhor que é fiel, Ele vai dar sabedoria aos simples, aqueles que querem ser transformados, aqueles que entendem o seu estado e com humildade, eles vão pedir: Senhor, eu quero ser transformado por essa palavra. Eu quero, Senhor, que o Senhor me muda, porque eu sou esse que precisa de transformação. É isso que o salmista está falando, que essa sabedoria é concedida aos simples, aqueles que têm o coração humilde. Mas o salmista não para por aí. Ele continua no verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que são os preceitos do Senhor? Os preceitos do Senhor, nós temos várias leis no Antigo Testamento, e várias leis também no Novo Testamento, só que dentro dessas leis tinha alguns preceitos, alguns mandamentos que são tirados da lei. Os preceitos são justamente as instruções que são tiradas de dentro da lei, para o modo de nós agirmos, o modo de nós falarmos, o modo de nós vestirmos, o modo de nós comermos. Tudo isso são preceitos que tem dentro da lei. O salmista está falando que essas instruções, esses detalhamentos que existem dentro da palavra de Deus, eles são retos e alegram o coração de quem? De quem realmente está crescendo espiritualmente. Porque aquele que não cresce, ele acha isso o quê? Um peso. Mas o salmista entendeu que esses preceitos do Senhor, eles são retos e por isso eles alegram o coração. Por quê? Porque quando você cumpre esses preceitos, quando você anda no caminho do Senhor e deixa essa palavra te moldar, você tem prazer em obedecer esses preceitos. Por isso que ele alegra. E aí ele vai falar: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha o que ele está falando a respeito dessa palavra. O mandamento é justamente aquilo que é estabelecido. E eu não sei se você sabe, mas se nós pegarmos os 10 mandamentos, que Deus entregou para Moisés, dos 10, 9 deles são repetidos no Novo Testamento. 9. Só um que não é repetido. Mas 9 dos mandamentos está incluso no Novo Testamento. Só um que não. Quem sabe qual que não está? O sábado. Muito bem. O sábado, por que não está? Porque o sábado é o descanso, não é? De sábado é o descanso. O Senhor pediu para trabalhar e descansar. Não é isso? Por que não está no Novo Testamento? Pergunta de prova no seminário. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso sabate. Ele é o nosso descanso. Nós não precisamos mais de um dia de descanso, porque o nosso descanso, André, já está consumado. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sabate. O domingo é o dia do Senhor, onde nós reservamos para a atividade de adorar o Senhor na escola dominical, para adorar o Senhor no culto, para ficar reservado o dia de buscar o Senhor. Mas o sabate do crente é o próprio Senhor Jesus Cristo. É nele o nosso descanso. Nós confiamos nele, ele é a autoridade da nossa vida. É o único mandamento que não é repetido lá. Isso é para outro estudo, depois a gente trabalha no livro de Efésios essa questão. Mas olha o que ele continua falando lá.
é puro e ilumina os olhos. Salmo 119, versículo 19. Consegue? Salmo 119, versículo 19. O Paulinho está doido para nós arrumar um microfone aqui para... Aqui é de prender aqui, né, Paulinho? Eu acho que vai precisar mesmo, porque... Olha só. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O que ele está falando aqui? O que ele está falando nessa palavra do Salmo 119? Ele está falando o seguinte: olha, eu preciso que o Senhor me dê os seus mandamentos para iluminar os meus caminhos. Por isso que o salmista está falando que ele ilumina os olhos. Então, se o Senhor esconder os mandamentos dele, nós não temos nenhuma direção, porque a palavra de Deus é um mapa para as nossas vidas. Porque aqui, nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos as que há de vir. Estamos aqui como peregrinos, André, nós não somos daqui, nós vamos voltar para casa. Mas então nós precisamos desta palavra para ela iluminar o nosso caminho. E olha só, a palavra é o mapa e o guia do crente. Não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. Não é um autor humano, mas é o autor sagrado, divino. É sobrenatural que é o nosso guia. Ah, mas pastor, o senhor é contra o psicólogo, contra isso? Não, desde que ele seja com princípio cristão. Se não for, vai trabalhar um tal de constelação na sua vida que vai ser um verdadeiro desastre. Porque eu conheço várias pessoas que entraram por esse caminho e foi trabalhar o tal da constelação e um monte de coisa lá, que a psicologia vai falar: olha, sabe o que é seu problema? O seu problema está de fora de você, está no outro. E sabe o que a Bíblia fala? O seu problema está dentro de você. E eu vou cuidar de você se você deixar. E eu vou iluminar o teu caminho, eu vou mostrar, eu vou me revelar a você e eu vou te ajudar. E olha só o que diz aí do versículo 9: o temor do Senhor é límpido. Aqui é, mais uma vez, o temor de Jeová é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que ele está falando aqui? Ele está falando que essa palavra, quando nós estudamos, quando nós meditamos, quando nós somos ensinados, vai criar reverência. Nós não vamos olhar para essa palavra de qualquer maneira, como um livro qualquer, irmãos. Mas nós vamos entender que isso aqui é palavra do Senhor e isso vai permanecer para sempre no nosso coração. Por isso que Provérbios vai falar para ensinar a criança no caminho, porque quando o velho ainda não se desviará dele, porque vai estar plantado. Até certa idade nós temos domínio sobre os nossos filhos. Faça isso enquanto você tiver domínio, porque depois ele pode até sair, mas a palavra está plantada e o temor vai permanecer para sempre. Pode até andar por caminhos distantes da casa do Pai, Zé Márcio, mas você fez o que ele mandou. Confie, porque o temor do Senhor, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que ele está falando aqui? Esse juízo aqui é juízo de julgamento, é de justiça, Paulo. Porque a justiça humana, nós estamos vivendo num país que nós percebemos que, infelizmente, que a questão do dinheiro, ela faz milagres na justiça, aqui, humana. Porque quem tem dinheiro se safa. Aí fala assim: ah, mas é porque contrata os melhores advogados, porque tem dinheiro para isso. Não, não é por isso não. É porque tem corrupção mesmo envolvida. Nós sabemos disso. Mas não é de agora. Na Bíblia nós temos vários disso. Então nós estamos percebendo o que acontece. Essa justiça aqui é falha. A justiça de julgamento do ser humano, ela é falha. Mas a justiça do Senhor está falando, eles são todos, verdadeiramente todos são igualmente justos. Ele não erra, ele não recebe propina, ele não se move por emoção. Não, o Senhor é justo, um dos atributos dele é justiça, e ele é imutável nos seus decretos. É isso que o salmista está falando. E quando nós entendemos isso dentro da palavra de Deus, nós podemos ver o que essa palavra pode fazer conosco. E aí ele começa então, a partir do versículo 10, olha o que ele fala. Ele já começa então a reagir diante dessa palavra, diante da revelação geral, diante da revelação especial, o que começa a produzir. E aqui entra, na verdade,
as aplicações para a nossa vida prática. Olha o que ele diz no versículo 10: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoeste o teu servo em guardar a grande recompensa. Irmãos, como que você trata essa palavra? O salmista está contando a revelação especial, o que ela faz? Como que eu e você tratamos essa palavra? Porque do jeito que eu trato essa palavra, há uma grande chance de ser a mesma forma que eu trato o meu Deus, porque a palavra é de Deus. O que essa palavra é para mim e para você? O jeito que nós tratamos a Bíblia, irmã Suzimar, pode revelar a forma que é o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho prazer nessa palavra, eu tenho prazer em Deus. Se eu não tenho, eu não tenho prazer em Deus. Se eu me alimento dessa palavra, eu estou me alimentando do próprio Deus, eu tenho prazer nisso. Se eu não me alimento, eu não tenho prazer em Deus. Se eu chego com reverência para estudar essa palavra e com meu coração compungido, contrito, alegre, Senhor, fala comigo, é a mesma forma que as minhas orações eu falo com Deus. Então, já começa a aplicação prática para a nossa vida. Olha só, fiz algumas perguntas, peguei o modelo do pastor Álvaro ontem, não são as perguntas que ele fez não, mas diante desse versículo 10, presbítero Zé Mais, presbítero Jair, eu fiz algumas perguntas, pelo menos 3. Primeiro, eu preciso descobrir se o meu relacionamento com Deus está em ordem, e é através do meu relacionamento com a palavra de Deus que eu sei que esse meu relacionamento com Ele está em ordem também. Então, primeira pergunta: será que nós desejamos, irmão André, a palavra de Deus, porque ela é preciosa para nós, mais do que as riquezas desse mundo? Será que nós desejamos mesmo? Olha o que a Bíblia fala. Abra aí sua Bíblia, no Salmo 119, versículo 14, 119, versículo 14. Olha o que o salmista vai falar: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Primeira pergunta, mas vamos ver mais, ainda no Salmo 119, versículo 72. Agora nós vamos estudar o Salmo 119 aqui no curso de ensino. 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Olha o que o salmista está falando. Ainda 127, versículo 127. Olha o que diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. E por último, o versículo 162 do Salmo 119: alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Eram aqueles tesouros da guerra, o vencedor podia pegar os despojos. Olha o que o salmista Davi está nos ensinando. Eu olhei para a revelação geral, a revelação especial foi implantada no meu coração, e eu estou caminhando nessa caminhada, e agora, isso aí, essa palavra é muito mais importante para mim do que o ouro, muito mais importante que riqueza, muito mais importante que todas essas coisas que são passageiras, são temporais. Essa palavra é mais importante, eu tenho mais prazer nela do que ganhar dinheiro, Zé Márcio. É isso que ele está falando. Será que nós temos? Então, a primeira pergunta. A segunda pergunta: será que nós desejamos essa palavra aqui mais do que algum alimento saboroso? E aqui eu faço uma pergunta. Tem muita gente sentindo falta das festividades. Esses dias uma irmã me falou assim, estava sentindo falta da festividade por causa das comidas que tinha depois. Foi misericórdia. Nós vamos fazer alguma coisa, irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quando vocês se reunirem, um tem um salmo, um tem um hino, um tem uma palavra profética, um tem uma palavra de sabedoria, mas fazei tudo para a edificação do corpo de Cristo. Sabe o que está falando? Em ordem, põe em ordem as prioridades. A prioridade não é comida, a prioridade é a palavra de Deus. Não vamos fazer um churrasco com os jovens. Primeira coisa que tem lá, Zé Márcio, o que é? É a palavra. Vamos fazer um encontro aqui sábado com os jovens. Primeira coisa que vai ter palavra. Vai ter um lanchinho? Vai. Aí vai ter, primeira coisa, o alimento espiritual. E o salmista vai falar isso. Olha comigo, o Salmo 119 ainda, o versículo 103.
Olha o que o salmista vai falar aqui no versículo 103 do Salmo 119. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Olha o que ele está falando. Tem alguma coisa mais doce que mel, será? Só se for adoçante, né, direto na boca. Aí você nem aguenta. Mas uma colher de mel você coloca na boca, eu pelo menos gosto, porque tem gente que não gosta de mel, mas é muito bom, é doce. Ele está falando que essa palavra, André, é melhor do que o mel, porque ele entendeu o que significa essa palavra quando nós chegamos da maneira correta diante dela, porque são os mandamentos, é o mapa de Deus que nós andamos aqui nessa terra. E olha que 1 Pedro 2:2, 1 Pedro 2:2 vai falar para nós. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2. Pedro, capítulo 2 e versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha só o que ele está comparando. Qual que é o leite espiritual? É essa palavra, o salmista falando. E a terceira pergunta: nós ficamos satisfeitos quando nós nos alimentamos da palavra, ou falta algo? Mateus 4, versículo 4, olha o que Jesus vai falar, o que a palavra do Senhor, o Senhor Jesus falou. Jesus, porém, respondeu, e está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca, ou da boca de Deus. Olha o que ele está falando, o alimento, não é só pão, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Jeremias vai trabalhar isso também, Jeremias 15, versículo 16, nós não vamos ler, porque nosso tempo já foi. O apetite pela palavra, irmão André, é marca do discípulo verdadeiro de Jesus. Então tá, isso aqui é o salmo. Depois aí o que acontece quando tudo isso, a revelação natural, a revelação especial, vai criando, vai fazendo esse crescimento. O que acontece então com essa pessoa? Aí vem o versículo 13, vem o versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está falando que agora, diante dessa revelação geral, diante dessa revelação especial, ele entendeu o seu estado, Marrose. Ele confessa os seus pecados e pede inclusive para Deus perdoar das falhas que lhe são ocultas, porque ele sabe o estado que ele é, sabe que ele é pó, sabe que ele é pecador. Mas aí ele vai falar: então eu vou te pedir algo, eu quero que a minha boca revele sempre o que está no meu coração. Você já parou para pensar o peso das suas palavras? Veja o que o testemunho do nosso presbítero Zé Márcio falou aqui hoje. A hora que o camarada perguntou: você é crente? Ele tremeu. Você, será que eu falei alguma coisa que eu dei a entender que era crente? Eu falei alguma coisa que dei mau testemunho? Não foi isso? E ele ficou com medo. O salmista está falando que diante disso, quando nós chegamos diante de Deus, nós vamos ter um redentor. E o redentor aqui que aparece aqui é Goel, é aquele que paga o preço para resgatar. Ele está falando de Jesus Cristo aqui. Ele está falando: olha, que o meditar do meu coração seja agradável à tua presença, as palavras dos meus lábios. Por quê? Porque ele entendia que a boca só pode falar o que está no coração. Vamos lá para ver o que Jesus falou em Mateus 12, versículo 33 e 37, aqui nós vamos encerrar. Mateus 12, versículos 33 a 37. Ou fazei a árvore boa, palavras de Jesus, ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Aí ele vai dar a resposta, ele está falando para os fariseus: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro dos seus coração, tira o tesouro bom, coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Olha o que ele vai falar: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo.
Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Sabe o que Jesus está falando? Toda palavra vã, toda palavra ociosa, toda palavra leviana que nós falarmos, seja contra um irmão, seja contra uma pessoa, seja contra a Bíblia, seja contra o que for, nós vamos dar conta delas no dia do juízo. Por isso que o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, vai falar que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Jeová, o Senhor é meu Adonai, eu tenho relacionamento com o Senhor e o Senhor é meu Redentor, porque foi o Senhor que pagou o preço por mim. Então que nós possamos pensar nisso e olhar esse Salmo 19 como uma instrução de Davi, meditar nessa palavra, Rose, e deixar todos os dias o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos e limpar a nossa veste, todos os dias, que ela seja um espelho para nós. Por quê? Porque Ele é o nosso Redentor, Jesus Cristo é o nosso Redentor, e nós precisamos nos apresentar diante dEle e falar: Senhor, as minhas palavras proclamar as tuas virtudes, as minhas palavras falaram que estava no meu coração. E sabe o que eu guardei no meu coração, Senhor? Eu fiz igual o salmista diz lá no Salmo também 119, que eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Que você possa se lembrar disso, lembrar de olhar para essa palavra, ter essa vontade, ser alegre, ter alegria de meditar nessa palavra, deixar ela entrar no seu coração e você se alimentar dela verdadeiramente. Lembre-se, nós somos peregrinos em terra estranha, e essa palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Nós estamos numa caminhada e é ela que vai nos levar para lá, porque Jesus Cristo é a palavra. Deus te abençoe. Vamos colocar de pé.